Você sabe o que uma pasta de dente tem em comum com um macaco hidráulico? Não? Então vem comigo que tu vai descobrir. E aí, meus alunos, professor Eric aqui, você já me conhece, né? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estudar o princípio de Pascal e vamos entender a relação de por que eu consigo levantar um carro com um macaco hidráulico, certo? Um carro que é tão pesado, a gente consegue levantar fazendo pouca força. O que o princípio de Pascal diz? É bem simples, tá? É bem simples mesmo. Então imagina que eu tenho a situação aqui de a prensa hidráulica, um macaco hidráulico, certo? E também a situação de um tubo que está largo e vai afinando para passar por um pequeno espaço aqui. O que Pascal diz, né, experimentalmente? Que a força que você aplica em determinada área vai gerar uma pressão. Né? Isso a gente aprendeu que pressão é igual a força sobre a área. A gente aprendeu isso aqui. Então, a pressão que essa força exerce nessa pequena área, ela vai ser transmitida igualmente até essa área maior. Da mesma forma, aqui, ó, a pressão exercida nessa grande área vai ser distribuída igualmente por todos os pontos. Quando eu aperto uma pasta de dente, aqui, ela sai aí aqui pela frente, mas eu não só tem força sendo aplicada aqui na frente. Existe pressão para todos os lados da pasta de dente, só que o único espaço que tem para ela passar é aqui. Então a gente afunila para que a pasta saia por aqui, certo? Mas só que a pressão ela é espalhada em todo o tubo, tá bom? Então o princípio de Pascal vai dizer que a pressão que eu aplicar aqui vai se espalhar igualmente por todo o tubo, mas só que como só tem uma saída aqui, ela vai sair por aqui. Então, como a gente vai equacionar isso aqui e vai entender como isso funciona? Vamos lá. Bom, se a pressão aqui, que é aplicada aqui, é igual à pressão aplicada aqui, se eu chamar aqui de F1, aqui vai haver uma força que eu vou chamar de F2, certo? Essa força eu vou chamar de F2. Tá bom? E aqui eu tenho uma área da seção do tubo, certo? Uma área que a gente chama área da seção transversal do tubo, que eu vou chamar de A1, essa área, que ela é pequenininha. E aqui eu tenho uma área maior dessa seção transversal também, que eu vou chamar de A2. Beleza? Então, ó, a pressão aqui no ponto 1 é igual à pressão lá no ponto 2, é o que diz o nosso princípio de Pascal. Então, P1 é igual a P2, certo? Se a pressão aqui é igual aqui, quer dizer que a força que está aqui dividida pela área vai ser igual à força que está aqui dividida pela área, porque pressão é força sobre área, certo? Então, vai ser F1 sobre A1, que é igual a F2, que é a força que está aqui, dividido por A2. Agora, presta atenção no seguinte, pessoal. O que é essa relação? Aqui acabou, tá? As nossas contas já foram. Essa aqui é a equação do princípio de Pascal. Certo? Lembra o seguinte, que isso aqui é uma aplicação em vasos comunicantes, né? Vocês lembram que a gente estudou vasos comunicantes, que também pelo princípio dos vasos comunicantes, a pressão também ela passa aqui igualmente se ela tiver na mesma linha aqui, certo? Então, por isso que a gente consegue aplicar bem o princípio de Pascal no caso de macacos hidráulicos. Agora, olha o que isso quer dizer, pessoal. Veja só. Aqui, a força que eu aplico no macaco hidráulico, ela não é tão grande, tá? Depende da nossa força mecânica mesmo, mas não é tão grande assim. Mas a área do fluido, que o fluido está passando, ela é bem pequenininha, certo? Então, por a área ser pequena, isso vai gerar uma pressão muito grande. Essa pressão vai ser muito grande. Por quê? Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão, certo? São inversamente proporcionais. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Então quer dizer que nesse ponto aqui a pressão é muito grande, certo? Mesmo aplicando uma força que não é tão grande, pela área ser pequena,
a pressão acaba sendo grande. Essa pressão grande é distribuída por todo o líquido até chegar aqui, até chegar nesse ponto. Só que nesse ponto tem uma área grande, tá vendo? Ó? Tem uma área, a área 2 é grande. Então, como a pressão é grande e a área também é grande, quer dizer que a força F2 tem que ser muito grande. Tem que ser maior ainda. Maior o suficiente que seja capaz de erguer um carro, que tem um peso bem maior do que a força que eu estou aplicando aqui, né? Se eu pensar no peso do carro, a força-peso que está aqui no carro, ela é bem maior do que essa força que eu aplico. Mas como a pressão aqui é muito grande e essa mesma pressão que é grande, ela vem para o lado de cá, ela ocasiona uma força muito grande para cima. E essa força muito grande para cima, ela tem que ser um pouquinho maior do que o peso do carro, certo? E que facilmente a gente consegue fazer essa transmissão de força. Eu aplicar uma pequena força aqui, que vai gerar uma grande pressão. Essa grande pressão vem para cá, gerando uma força muito grande. Essa força muito grande, sendo um pouco maior do que o peso do carro, já é suficiente para fazer com que ele suba. Na maioria das questões, a gente vai considerar essa força F2 aqui, essa força F2, como igual ao peso. Por quê? Porque a partir desse ponto, o carro já vai estar em equilíbrio a ponto do carro começar a subir, certo? Então, a gente parte de que essa força F2 tem que ser pelo menos igual ao peso. Eu vou até melhorar aqui, colocando maior ou igual, certo? Porque a ideia é que ela seja maior que o peso para de fato fazer com que o carro suba, certo? Mas na maioria das questões a gente vai calcular uma força que chegue pelo menos igual ao peso do carro, tá bom? A mesma coisa esse princípio aqui, que seria basicamente da pasta de dente, tá bom? Seria como a nossa pasta de dente funciona, certo? Eu aplicando uma força numa área grande, ela é distribuída e gera uma pressão aqui, tanto é que eu com pouca força consigo fazer com que o líquido vá rápido, saia por um pequeno espaço, porque toda a pressão aqui ela é distribuída para cá, tá bom? Ela é distribuída para lá, onde a área é menor. Então nesse caso aqui também eu posso escrever a mesma equação. A força 1 dividido por A1 é igual a força 2 dividido por A2. Então esse é o princípio de Pascal, o princípio de funcionamento da prensa hidráulica, do macaco hidráulico, do freio a disco, tá bom? A gente pressiona lá o freio que vai empurrar em sequências de cilindros maiores e menores e vai gerar uma pressão, a mesma pressão, mas com uma força muito maior, capaz de fazer com que a pastilha de freio, ao encostar no disco lá do pneu, freie o carro. Então, esse princípio ele é aplicado muito na mecânica, na mecânica automobilística e em vários outros lugares, tá bom? Vamos fazer uma questão para demonstrar como é que a gente pode resolver isso aqui na prática, certo? Vamos lá? A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Normalmente é algum óleo específico para essa situação. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são respectivamente A1 igual a 0,2 metro quadrado e A2 1 metro quadrado, o módulo da força F1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 kg será. Beleza. A gente tem exatamente essa questão aqui, né? A gente tem as áreas, a massa que ele quer erguer, que poderia ser não um carro, porque um carro tem bem mais que 100 kg, mas qualquer outra coisa que pese aí 100 kg, né? Podia ser eu. E a gravidade que vale 10, certo? Então, primeiro a gente tem que saber qual é a força necessária para levantar essa massa aqui, esse peso de 100 kg, essa massa de 100 kg. Então, primeiro eu preciso calcular o peso aí, né? A gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade, correto? Então, aquele peso lá vai ser 100 kg multiplicado pela gravidade, que ele disse que é 10 também, para a gente considerar como 10. Certo? Então, 100 vezes 10 vai dar 1000, né? Então, 1000 newtons. Certo?
Então o peso que a gente quer erguer é de 1000 newtons. Vamos lá agora para a gente descobrir qual é a força necessária que eu tenho que aplicar aqui para chegar a 1000 newtons lá, certo? Olha como é que vai ser. Ó. Pelo princípio de Pascal, eu sei que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá bom? F1 é a força que eu aplico no lado de cá do elevador, né? A força que de fato eu vou aplicar, que é o que ele quer saber. Então eu vou repetir aqui, F1. A área, ele disse, A1 ele disse que é 0,2. Percebe que é uma área bem menor do que a outra, né? E a força tem que ser de pelo menos 1000 newtons. Lembra lá que vai ter que ser maior ou igual? A gente considera nas contas normalmente colocando igual. Então a força tem que ser pelo menos 1000 newtons aí para a gente conseguir erguer, certo? Bota 1000. E a área A2, 1 metro quadrado. Vou colocar aqui como 1. Perceba o seguinte, pessoal, já está tudo na unidade padrão de medida, né? O peso em newton, força em newton, a área em metro quadrado. Se tivesse em outras unidades, né, centímetro quadrado, outra coisa aí, a gente teria que converter. Nesse caso aqui, não precisou fazer nada disso. Bom, então, ó, vocês sabem fazer isso aqui melhor do que eu, fazendo meio pelos extremos, né? A gente tem que F1 vezes 1 vai dar F1. 0,2 vezes 1000 é só andar a vírgula algumas casas, né? Deixa eu escrever aqui para depois a gente fazer essa conta. Então, F1 vai ser igual a... Eu ando uma casa e acrescento mais 2 zeros, certo? Ando uma casa mais 2 zeros. Então vai dar 200 newtons. Então repara, pessoal, com uma força bem menor de 200 newtons foi capaz de erguer um peso bem maior, de 1000 newtons, certo? Tudo por causa do princípio de Pascal, beleza? Vamos fazer um outro exercício para a gente continuar treinando. Vamos lá, essa questão diz o seguinte, ó. Uma força F1 é aplicada sobre a área menor de um elevador hidráulico. Sabendo que a área maior, A2, é o quíntuplo da área menor, A1, e que a força F2 exercida sobre a área maior é de 2000 newtons, determine F1. Vamos lá, ó. A área maior, A2, é o quíntuplo da área menor. Então, A2 é igual a 5 vezes A1, certo? F2 é 2000 newtons, F1 é o que ele quer saber. Então, vem aqui que a gente vai colocar, a gente vai fazer essa questão. Mais uma vez, vamos aplicar o princípio de Pascal. F1 está para A1, assim como F2 está para A2. Certo? É esse o princípio de Pascal. Vamos colocar os valores de todo mundo aqui. F1 é que ele quer saber. Então, F1. A1 é A1. Ele não disse quanto é. É igual a F2, ele disse que era 2000. E A2 ele disse que é o quíntuplo de A1. Então é 5 vezes A1. Certo? Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Eu tenho A1 embaixo, dos dois lados da equação. Então não me interessa. Ele pode ir embora. Certo? E aqui eu já posso dividir 2000 por 5. Né? Se eu dividir, se eu fizer isso, vai ficar bem fácil. F1 então vai ser igual a 2000 dividido por 5. Certo? 20 que dividiu por 5 é 4, mais 2 zeros. 400 newtons. Então, essa é a nossa resposta. Viu como é simples aplicar o princípio de Pascal? Eu espero que você tenha aprendido. Então, a aula de hoje fica por aqui. Agradeço por você ter assistido, por você ter acompanhado até aqui. Se gostou, curte, dá o like, comenta e divulga, espalha aí para todo mundo. E até as próximas aulas. Valeu, abraço para todo mundo.